Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Novo Testamento, agora para a aula de número 4. E nós vamos entrar no Evangelho de Mateus. Na aula 3 nós fizemos uma introdução aos Evangelhos, falamos dos sinóticos e também do paralelo com o João, que a gente viu que são diferentes, né? E agora a proposta é entrar em cada um dos evangelhos para que a gente possa conhecer a estrutura deles, né? A teologia, o propósito deles, né? Mateus, o discípulo de Jesus, o publicano, estava sentado na coletoria e Jesus passou e o convocou para ser um discípulo. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. E nós temos então este evangelho escrito por ele. Para ser um publicano, que era uma espécie de fiscal da fazenda, era um cobrador de impostos, era alguém necessariamente instruído, mais educado do ponto de vista de escola formal do que os próprios outros discípulos que eram pescadores. Então nós temos o evangelho da lavra, né, da escrita deste cobrador de impostos, funcionário do Império Romano, muito embora fosse judeu. E por isso ele era odiado pelos os outros judeus. O publicano era odiado, que era um judeu a serviço de Roma. Como Zaqueu, por exemplo, era odiado, porque era um judeu a serviço do Império Romano, cobrando impostos, e muitos deles eram desonestos. Então, vamos entrar no Evangelho de Mateus. Algumas considerações iniciais, algumas características para a gente perceber o que é o Evangelho de Mateus. Ele foi escrito por Mateus, que era um judeu, portanto, claramente o mais judaico dos evangelhos. Mateus é de fato o mais judaico. O que queremos dizer com esta afirmação? Mateus foi escrito para judeus. Então, é claro que ao escrever para judeus, ele vai valorizar certas questões da lei, da vida judaica, porque interessa muito aos seus leitores. O exemplo que trago é Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus diz assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Ele termina dizendo: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Ele mostra Jesus, um judeu cumpridor da lei, valorizando a lei. Então, essa é uma prova textual de que é um texto judaico, diferente de Marcos, diferente de João, de Lucas. Portanto, Mateus é o evangelho mais judaico dos 4 que nós temos. Aí vem, por conta disso, o leitor de Mateus, o destinatário de Mateus. Mateus foi escrito para cristãos judeus de fala grega. Ele escreveu em grego, não escreveu em hebraico. Ele escreveu em grego. Não há
nenhum Mateus em hebraico na história. O que há é Mateus grego. Portanto, ele escreveu para judeus que eram cristãos, que se converteram ao cristianismo, receberam a Jesus sendo judeus de fala grega. Um outro aspecto do Evangelho de Mateus é que ele supõe, por serem judeus, os seus leitores, leitores iniciais, supõe que o leitor esteja familiarizado com o Antigo Testamento e com os segmentos religiosos do judaísmo. É claro que ele supõe uma maneira de falar, né? Se ele escreveu para judeus, ele está consciente de que o seu leitor compreende o judaísmo, embora de fala grega. Vou dar um exemplo. Se nós pegarmos, eu vou começar com o Evangelho de Marcos, para que você perceba a diferença. Eu vou ler Marcos, depois lerei Mateus no mesmo episódio, no mesmo texto. A maneira como Mateus escreve é diferente da de Marcos. Marcos escreve para gentios. Ele não escreve para judeus. Vamos ver, quando tratarmos de Marcos, que ele escreve provavelmente para cristãos romanos, gentios. Em um texto que está em Marcos capítulo 7, de 1 a 4, Marcos diz assim: os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus. E repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Marcos está explicando as mãos impuras, isto é, o que é mão impura? Sem lavar. E Marcos vai continuar explicando a cultura religiosa judaica no versículo 3, quando ele diz: pois os fariseus e todos os judeus, observe, Marcos está explicando algo que o seu leitor gentil, romano, não compreendia. Ele está explicando essa prática de não comer com mãos impuras, isto é, sem lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então, Marcos está explicando uma cultura religiosa judaica, explicando até para os leitores que os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E mais, eles receberam muitas outras coisas para observar, o judeu, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. O mesmo texto está em Mateus, capítulo 15. E observe que Mateus agora, capítulo 15, 1 e 2, ele não vai explicar o que Marcos explicou. Por quê? Porque Mateus escreve para o judeu. Os judeus sabem de tudo isso, da tradição religiosa, de lavar copos, jarros, vasos, de lavar as mãos, de vir da rua, do mercado, para se lavar, porque eles não comem sem se purificarem. Mesmo texto. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Acabou o texto. Acabou. Até aqui, Marcos, eu li 2 versículos. Marcos dedicou 4, porque ele explica a tradição religiosa dos judeus, claro. Ele faz isso porque ele escreve para gentios, para não-judeus, pessoas que não eram
nem judeus de nascimento, nem eram da religião judaica. Mas no caso de Mateus, no capítulo 15, que fala do mesmo texto, do mesmo episódio, Mateus não precisa explicar, né? É como se nós cantássemos um cântico muito comum aqui em Manaus, na Convenção Batista: vou de barco, de canoa, vou com fé, pelos rios, paranás e garapés, me embreando na floresta, eu sei que vou anunciar o Evangelho do Senhor. Faz sentido eu cantar essa música ou recitá-la como eu fiz agora, explicando o que é um paraná, explicando o que é um igarapé para alguém daqui de Manaus, alguém do Amazonas? Não faz sentido. Agora, se eu recitar esse poema, essa música, para uma pessoa que vive no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, ele não saberá o que é Paraná, ele não saberá o que é igarapé, ele não vai saber a expressão embrenhar na floresta, ele não vai conhecer nada disso. Então eu tenho que explicar. Foi o que Mateus não fez, foi o que Marcos fez. Por que Mateus não fez isso? Não explicou? Porque ele sabe que os seus leitores são judeus. Uma terceira característica importante é perceber que Mateus tem mais de 100 citações do Antigo Testamento no livro dele, do Evangelho. Imagina isso, mais de 100 citações. Tem um porquê, e nós veremos mais à frente. E por fim, Mateus faz a transição entre a expectação judaica do Messias político para o messianato de Jesus. Mateus faz a ponte entre a expectação judaica do Messias político. O judeu secular esperava, sim, o Messias, mas ele esperava o Messias general, que fosse reunir os judeus, como na época dos Macabeus que nós vimos, que lutasse contra Roma e vencesse o Império Romano, para que o povo judeu, a nação judaica, se visse livre do invasor e atingisse autonomia política. Então o judeu entendia que o Messias seria, assim, político, general, militar. Mateus faz essa transição entre essa expectação judaica desse Messias político, general, militar, para o Messias Jesus, que o reino não é deste mundo, que reina no coração das pessoas, que vai vencer pelo amor. Esse é o Messias Jesus. Como é que a gente vê isso? Mateus, no capítulo 1, de 1 a 17, é a chamada genealogia de Jesus. Logo nesses primeiros 17 versículos, nós vemos esta transição. Talvez seja por isso que Mateus é o primeiro evangelho canônico e não Marcos, embora Marcos tenha sido escrito primeiro, em termos de tempo, de cronologia. Justamente por isso, porque Mateus traz essa transição, né, desse Messias político, militar, para esse Messias espiritual, de amor, cujo reino é um reino invisível, não um reino material que se pode encontrar no GPS, que se vai encontrar no mapa. Qual é o reino de Deus? Onde está no mapa? Não, Jesus diz, não, o reino está no coração do homem, né? Então, Mateus capítulo 1, de 1 a 17, é a genealogia. Eu não vou ler toda ela, porque é uma leitura que qualquer um pode fazer e não há dificuldade nenhuma de entender. Mas eu quero pontuar aqui o versículo 1, que diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso tem a ver com o propósito teológico de Mateus. Mateus quer provar que Jesus é o Messias, não o Messias da expectativa judaica, o Messias político, militar, que vai reunir o povo judeu com armas
para lutar como em 160, 180 a.C., na época dos Macabeus, já citado. Ele diz que Jesus, Cristo, no grego Christos, que quer dizer ungido, Messias, ele é filho de Davi, do rei Davi, porque a profecia diz que o Messias viria da descendência de Davi. Por isso que ele coloca Davi aqui. Filho de Abraão. Então, por que Abraão está aqui? É porque Abraão é o homem da aliança. Deus fez uma aliança com Abraão em Gênesis 12. Reforçou em Gênesis 15. Isto é, este Messias Jesus, ele tem tanta ligação com Davi, porque ele vai ser rei, como também tem ligação com Abraão, porque ele está dentro da aliança. Então veja como é teológico esta biografia de Jesus, esta genealogia de Jesus, logo no comecinho do Evangelho de Mateus. Então essas são as características gerais do Evangelho de Mateus para a gente conhecer. Bom, como é a estrutura do Evangelho de Mateus? Mateus é um texto muito querido desde o começo da vida da igreja. É um texto organizado, é um livro organizado. E nós podemos ver esta organização da seguinte maneira. Mateus é um texto organizado em 5 blocos de narrativa, seguido de 5 blocos de sermões de Jesus, de discurso de Jesus. Esses blocos são intercalados. Primeiro de narrativa, depois de discurso, o segundo de narrativa, segundo de discurso, terceiro de narrativa, terceiro de discurso, intercaladamente. Que coisa impressionante. Esta maneira de Mateus organizar, por isso que ele foi usado desde o começo, já no primeiro século, e segundo século já se usava na igreja o texto de Mateus para o ensino público, para a instrução dos novos convertidos, né? Então é assim. A gente começa a falar do primeiro bloco de narrativas, que é o capítulo de 1 a 4. Capítulo 1, como eu disse, tem a genealogia, tem o nascimento de Jesus. Capítulo 1 e 2 fala do relato da natividade, relato do nascimento de Jesus. Capítulo 3, a pregação de João Batista, e capítulo 4, a tentação de Jesus, né? E o começo do seu ministério. Então, de 1 a 4 é o primeiro bloco de narrativas. Quando acaba o capítulo 4, entra o primeiro bloco de ensino. Alguns chamam de discurso, de sermões de Jesus, que são os capítulos 5, 6 e 7, que é o conhecido Sermão do Monte. Após os 4 primeiros capítulos de narrativa, em seguida entra o primeiro bloco de ensino, de sermões, de discurso de Jesus, que é o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Ao final deste bloco de ensino, volta para a narrativa, para o segundo bloco de narrativa, mais 2 capítulos, capítulo 8 e 9. 8 e 9. Aí Jesus cura leproso, Jesus liberta endemoniados, Jesus cura paralítico em Cafarnaum, cura cego, capítulo 8 e 9. Atividade intensa, como nós já vimos. Após este segundo bloco de narrativa, Mateus organiza agora o segundo bloco de ensino, que é o capítulo 10 inteiro do seu livro. Este capítulo 10, ele fala da liderança dos discípulos e instrui os discípulos como devem agir. Capítulo 10 inteiro. Então nós fechamos aqui no capítulo 10 o segundo bloco de ensino. Aí Mateus volta para a narrativa, para o terceiro bloco de narrativa, capítulo 11
e 12. Capítulo 11 e 12, Jesus dá testemunho de João, ele fala sobre as cidades, ele está caminhando pela seara, comendo com os discípulos, ele é criticado por isso. Jesus cura no sábado, Jesus tem embates com os religiosos. Jesus, enfim, ele está vivendo, ele está agindo, e Mateus está registrando no capítulo 11 e 12, 2 capítulos, o terceiro bloco de narrativa. Após isso, vem o terceiro bloco de ensino, que é o capítulo 13 de Mateus. Este capítulo 13 é um capítulo chamado das parábolas do reino. É um capítulo inteiro de parábolas, inteiro. Jesus para em Mateus para proferir parábolas. É o terceiro bloco de ensino. Ao final, portanto, deste terceiro bloco de ensino, capítulo 13, Mateus entra com 4 capítulos de narrativa novamente, que é o quarto bloco. Capítulo 14, aí vem multiplicação de pães e peixes, Jesus anda sobre o mar. Capítulo 15, a cura da mulher cananeia, a ajuda que ele faz a esta mulher. No capítulo 15, a segunda multiplicação de pães e peixes. No capítulo 16 é a transição, é um momento de transição que é a confissão de Pedro. 16, no 17, Jesus é transfigurado, e no capítulo 17 encerra, portanto, ele faz curas, ainda no 17, ele encerra esse quarto bloco de narrativa, com 4 capítulos, né? 14, 15, 16 e 17. Aí ele vai entrar no quarto bloco de ensino, que é o capítulo 18 de Mateus. Jesus para em Mateus para ensinar os discípulos o perdão, que não devem pecar, e se alguém pecar, ele cita a igreja, que tem que cuidar, etc. Ao final deste quarto bloco de ensino, Mateus volta para a narrativa, mais 4 capítulos, 19, 20, 21 e 22. Aí ele tem, nessa narrativa, o diálogo com o jovem rico. Ele também profere parábolas neste bloco. Ele cura cego em Jericó. Ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal no capítulo 21. Ele tem embates com religiosos, e ele está aí, no capítulo 22, debatendo com os fariseus, os saduceus, e vivendo e pregando. Aí ele vai, ao final desse quinto bloco de narrativa, ele volta então para o ensino, que é o quinto bloco de ensino, capítulos 23, 24 e 25. 23 é o capítulo famoso da crítica de Jesus aos religiosos judeus, aquela série de ais. Ai de vós, escribas de fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, são os ais do capítulo 23 de Mateus. Capítulos 24 e 25 são conhecidos como o sermão profético de Jesus, escatológico de Jesus. Então, esse capítulo 24 e 25. No capítulo 26 em diante já Jesus faz a última ceia, Jesus é preso, Jesus é julgado, é condenado, é morte, e já é a parte final, embora a narrativa é a parte final do seu livro, até chegar na sua ressurreição, no capítulo 28, e aquele célebre texto da grande comissão, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ok. Então esse é um apanhado geral do Evangelho de Mateus, e você percebe que é um texto organizado. Eu, particularmente, gosto muito de Mateus. Eu leio muito Mateus porque ele é fácil de decorar
a sua sequência. Mateus é fácil. Por isso, eu repito, que ele era muito usado na igreja para a instrução de novos convertidos. Mateus, por exemplo, para você ter uma ideia, como ele é organizado, ele gosta muito do número 3 e do número 7. Não tem nada de espiritual no 3 e no 7. É só uma forma de Mateus organizar o seu texto, o seu livro. Repito, não se trata de numerologia, de algo mágico nos números. É só uma maneira de Mateus organizar o seu texto. Por que isso? Porque Mateus, lembra, a primeira era um texto usado para discipulado na igreja. E naquela época de Mateus, não é como hoje, cada cristão tem 1, 2, 3 Bíblias. A escrita era lenta, era cara. E os cristãos eram pobres. Então, às vezes, os cristãos ou a igreja tinham um único exemplar de Mateus. Às vezes, uma região inteira só tivesse um único exemplar, a cópia do Evangelho de Mateus. Então, nem todos os cristãos tinham o texto de Mateus. Então, o Mateus era lido publicamente nas igrejas. E a maneira de o judeu decorar a sequência é com essas estratégias. A poesia, etc. A estratégia de Mateus é o número 3. Você percebe aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos. Por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 17. Ao final da genealogia, Mateus diz, assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. 3 etapas de 14 gerações. 7, 7, 14. Observe, né? Múltiplos de 7. Mateus utiliza isso para facilitar o cristão que está ouvindo na igreja a leitura do texto, decorar a sequência. Mateus fala de 3 vezes que o anjo falou a José. 3 vezes. Note, 3 vezes. Nós temos, por exemplo, no capítulo 4, o diabo falando 3 vezes a Jesus. Veja que isso é fácil de decorar a sequência, porque Mateus está preocupado com isso. Não que ele tenha criado o número 3. Ele viu a tentação em número de 3 e disse, isso aqui eu vou colocar no meu livro, porque é fácil do cristão decorar. 3. E ele vai usando, por exemplo, um outro exemplo, no capítulo 13 que eu falei, que é o capítulo das parábolas do reino, esse capítulo tem 7 parábolas. 7 parábolas, que coisa interessante, né? Não é sem razão, assim, aleatoriamente, que Mateus organiza em 7 parábolas. Se você for para o capítulo 23, lembra que eu falei desse capítulo, que era uma crítica de Jesus aos religiosos? Nesse capítulo 23 que eu disse que tem mais ai de vós, escribas e fariseus, ele de novo diz ai de vós, no 15 diz ai de vós, isto é, tem 7 ais aqui dentro, 7 ais aqui dentro. Isto é para facilitar a leitura, a sequência, para um momento em que as pessoas não tinham cada um seu exemplar, como nós temos hoje, e até em muitos lugares não tem ainda. Para você perceber, né, como o texto de Mateus é um texto organizado, e mais uma vez eu repito, né, que não tem nada de mágico no número 3 nem no número 7, é só maneira de Mateus organizar, e isso certamente não foi algo assim sem pensar. Os 5 blocos de narrativa, 5 blocos de ensino, Mateus concentrou os ensinos, não que não haja parábola no bloco das narrativas, mas ele organizou, juntou o ensino do Sermão do Monte em 3 capítulos. Já Lucas reproduz 1/3 do Sermão do Monte no capítulo 6, espalhado pelo texto. Mateus reúne tudo num único discurso, né? Num único sermão. Então
é interessante perceber isso no texto de Mateus. Veja que esses 5 blocos de narrativa, eles terminam da mesma maneira. Lembra que o primeiro bloco é o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Ao final deste bloco de narrativa, no capítulo 7, verso 28, lemos isso. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Que palavras são essas? O Sermão do Monte. O segundo bloco de narrativa é o capítulo 10 de Mateus. Todo